Lucas 11, vamos ler do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai nosso, pedimos graça e misericórdia. Suplicamos a Ti que Teu Santo Espírito toque em nossos corações e ilumine nossas mentes, para compreendermos a Tua palavra. Fala conosco nesta noite, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Na nossa série de mensagens, vimos nas 2 últimas parábolas, a parábola dos 2 devedores e a parábola do bom samaritano, e nós temos aprendido como um pecador pode se aproximar de Deus. Já aprendemos que a salvação pertence ao Senhor. Salvação não é realização humana. É Deus que salva o homem, Deus salva a mulher. Nós não podemos fazer nada para alcançar o favor de Deus, no sentido de obter a vida eterna. Pois bem, o Senhor Jesus continua com suas parábolas, ensinando verdades a respeito do reino de Deus e de sua justiça. E nesta oportunidade nós vamos estudar os ensinamentos de Jesus Cristo a respeito da oração. Portanto, os ensinamentos desta parábola do amigo importuno, inoportuno, o amigo insistente, persistente, diz respeito ao ensino que cabe sobretudo àqueles que já são filhos de Deus, aqueles que já foram regenerados pela obra do Espírito Santo. E assim o Senhor Jesus, diz a Bíblia Sagrada, Ele orava. E nós já aprendemos aqui pelo exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas não são as vezes em que Jesus se separa das multidões no local apropriado para que pudesse buscar o Pai Celestial por meio das orações. Jesus nos deixa um exemplo. Nós somos imitadores de Cristo. Aliás, cristãos
Os opositores dos seguidores de Cristo foram quem cunharam este nome, cristãos, que lá no grego quer dizer pequenos cristos. Nós somos seguidores, imitadores de Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dava o exemplo, e o exemplo de vida de oração. Nós vamos aprender com este texto que a oração é essencial à vida cristã. A oração é a oportunidade de comunhão com Deus. E se você que é cristão, é filho de Deus, é filha de Deus, e ainda não tem trabalhado em sua vida os seus momentos de oração, aliás, se você ainda não tem uma vida de oração, você tem perdido a oportunidade de crescer espiritualmente e de ter mais comunhão com o nosso Pai Celestial. Então Jesus, encerrando a sua oração, foi abordado por um dos seus discípulos que o interpelou: mestre, ensina-nos a orar. Quando eu medito nos textos do relacionamento dos discípulos de Jesus com o seu mestre, eu fico imaginando. Imagine se agora você transpondo todo o abismo cultural, geográfico, histórico, percorrendo o corredor da história e chegando na Palestina do primeiro século, com aquela temperatura, aquele sol causticante, desértico, lugar difícil, aquelas vestimentas daquela época, aquele jeitão próprio do judeu daquela época, e os discípulos, os seguidores de Jesus, tendo o privilégio de ouvir e ver Jesus Cristo orando. Já pensou, irmãos? Que seminário esse, hein? Você poder ouvir e ver Jesus Cristo orando. E os discípulos ainda tinham a oportunidade de tocar nas mãos de Jesus, de olhar nos olhos de Jesus, de acompanhá-lo no seu dia a dia. Se pudéssemos fazer isso, que privilégio! Embora hoje mesmo nós temos também o privilégio de caminharmos e seguirmos a Cristo Jesus, porque Ele não nos deixou só. Ele foi preparar lugar nos céus, lugar para mim, lugar para você que é filho de Deus, e Ele deixou o Espírito Santo, outro Consolador. Então nós temos o privilégio de caminharmos, de seguirmos a Cristo Jesus no poder do Espírito Santo. Se você é verdadeiro filho de Deus, filha de Deus, você tem o Espírito de Deus. Conforme Romanos 8:9, aquele que não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, esse não é dele. Então, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você tem o Espírito Santo, você já foi batizado no Espírito Santo, e você tem Jesus Cristo na sua vida. Glórias a Deus por isso. Mas esse discípulo, a Bíblia não diz quem era, ele pede: Senhor Jesus, ensina-nos a orar, como João havia ensinado os seus discípulos. João aqui é João Batista, o primo de Jesus, o precursor do Messias, o precursor de Jesus Cristo, aquele que ficava no deserto, clamando aquele ensinamento de arrependimento, que se vestia de maneira diferente, pele de camelo, cinto de couro, que comia mel silvestre, comia gafanhoto, e batizava, um batismo de arrependimento, aqueles que estavam atentos à vinda do reino de Deus. Este homem preparava o caminho para Jesus Cristo, e por esta ocasião que nós lemos, Jesus já havia chegado e caminhava na terra, e ensinava, e libertava os cativos de Satanás, e levantava os caídos, e expulsava demônios, e curava enfermos, e dava palavras de fé, de vida e de esperança. E Jesus passou a ensinar-lhes. Jesus ensinou-lhes a orar. Orar é falar com Deus. Orar é ter comunhão com Deus. Quando nós oramos aqui, não é um ato mecânico, ou não deveria ser. É um momento de extrema reverência, que você se aproxima de Deus Pai. Você tem acesso livre ao trono da graça de Deus, e em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, você pode abrir o seu coração, fazer as suas petições, fazer intercessões, buscar a Deus com todo o seu coração.
Jesus ele deixa um modelo de oração. Não tem problema se você recitar a oração do Senhor, a oração dominical. Alguns chamam Pai Nosso, não tem problema algum. Aliás, é bom que você memorize e recite também em algumas ocasiões. Mas o propósito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era mostrar um modelo de oração no sentido de quais elementos são essenciais para uma oração eficaz. Talvez alguns se surpreendam que muitas vezes oramos pedindo coisas que não fazem parte desses elementos essenciais da oração. O que deve existir na sua oração? Primeiro ele mostra a invocação e a quem se destina a oração. Nós oramos em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, ao Pai. Esse é o padrão do cristão. Oramos ao Pai em nome de Jesus, no poder do Espírito. Papai. Por isso, olha assim, é assim mesmo, é com essa simplicidade, um coração de criança. Nos aproximamos do nosso Pai como crianças. A criança ela é totalmente dependente dos pais e do Pai. E ela confia totalmente no Pai. Ela sabe que não tem forças para caminhar sozinha. Ela não conhece o que é melhor para ela. Ela depende do Pai. E nós, filhos de Deus, nós também precisamos aprender a depender do nosso Pai Celestial. E nos achegamos a Ele por meio das orações. E nos referimos a Ele através desse conhecimento que temos, dessa relação Pai-Filho. Ainda que você tenha sido desprezado ou desprezada por seu pai, por sua mãe, quando você está em Cristo, você passa a fazer parte da família de Deus. Você se torna um filho, uma filha de Deus. Você não é mais órfão. Você não está mais abandonado. Você pode ter sido desprezado pelos seus pais ou desprezada pelos seus pais biológicos. Talvez você ainda hoje sofra com seus pais biológicos. Talvez guarde até amargura em seu coração. Mas quando você se aproxima de Deus por meio de Jesus Cristo, você se reconcilia com Deus e Ele se torna o teu Pai. Você é o Filho de Deus. E só para lembrar, esse Pai Celestial, Ele é o Senhor soberano de toda a terra, o Deus Supremo, o Senhor da história, aquele que rege o universo, o Deus Todo-Poderoso, eu sou. Pai é a maneira com que nos referimos em oração ao nosso Deus. Percebam que nem todos podem se referir a Deus como Pai. Talvez você já tenha ouvido popularmente aí no mundo: não, todos nós somos filhos de Deus. Não se engane. João 1,12 deixa muito claro que somente são filhos de Deus aqueles que creem no nome de Jesus. Somente esses têm o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus somente aqueles que se arrependeram de seus pecados e que têm fé, que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Que privilégio, meus irmãos! Nós somos filhos de Deus. Amém. Aleluia. E Jesus ele mostra na oração modelo que a prioridade número 1 em nossas orações é exatamente os negócios, os interesses do nosso Pai Celestial. Percebam que nós temos aqui 5 preces. As 2 primeiras dizem respeito à causa de Deus, aos interesses do nosso Pai Celestial. As nossas orações precisam começar, nossas orações precisam priorizar absolutamente a vontade e os interesses do nosso Deus. Por isso Jesus ensina: Pai, santificado seja o teu nome.
O nome de Deus representa a essência de Deus. Espírito infinito, eterno, imutável no seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. O nome de Deus é o próprio Deus. E nos aproximamos de Deus com reverência. Sabe aqueles momentos que eu também passo por isso, em que você ora mecanicamente? Não é apropriado isso, meu irmão, minha irmã. Nós estamos nos aproximando do Deus Todo-Poderoso. Expressões do tipo, o cara lá de cima, enfim, qualquer outra, é falta de reverência. Até as brincadeiras, as piadinhas com o nome de Deus, com a palavra de Deus, é falta de reverência. E nós pecamos. Louvado seja Deus pelas suas muitas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Lembre-se disso, você precisa se aproximar de Deus em oração com espírito reverente, com respeito, com temor e tremor. Porque somente crer, até os demônios creem e tremem. Então você, como filho e filha de Deus, precisa muito mais do que isso. Aproxime-se de Deus com espírito quebrantado, um coração contrito, reconhecendo que somos miseráveis pecadores, mesmo nós, filhos de Deus. Se hoje nós temos o nome escrito no livro da vida, é absolutamente pela graça de Deus. Não há nenhum mérito em mim nem em você, nenhum esforço nosso é suficiente para que no dia em que fecharmos os olhos desta terra e abrirmos os olhos da eternidade, você tenha um passaporte para transpor os portões celestiais. Aleluia. É a graça de Deus em nossas vidas. É a fé. E a fé é dom de Deus também, irmão. Santificado seja o nome do Senhor. Amém. Venha o teu reino. Nos surpreende muitas orações que ouvimos, sobretudo em alguns programas de televisão, pessoas esbravejando, encostando Deus na parede, depois de mercadejar a fé, como se a criatura pudesse exigir algo do Criador, como se o barro pudesse moldar o oleiro. Não podemos inverter a pirâmide, irmãos. Nossas orações são o reconhecimento da nossa insignificância, da nossa pequenez. Nós não podemos nada sem Deus, sem Ele nada podemos fazer. Se você não estiver ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo, você não pode fazer nada. Tudo, em todas as áreas de nossa vida, depende em primeiro lugar do Senhor. Não que Deus deseje ou queira filhos e filhas inertes, apáticos, indiferentes, de maneira alguma. Esse aparente paradoxo em que Deus é soberano, determina todas as coisas, nos sustenta, nos guia, nos dirige, nos controla, e ao mesmo tempo nós somos agentes livres, responsáveis por nossos atos. É esse paradoxo que muitas vezes deixa a gente meio louco, mas são duas verdades absolutas e presentes da Bíblia Sagrada. Ao mesmo tempo que Deus é soberano e determina, nós também somos livres e responsáveis pelo que fazemos. E Deus exige de nossa parte ação, comprometimento, determinação, perseverança. Não adianta você ficar prostrado, orando, buscando a Deus em oração somente, em vida contemplativa, talvez como no período de monastérios, se separando das cidades, achando que vai alcançar a santidade porque está longe do mundo, porque o problema está no coração. Não adianta você se isolar como um ermitão numa caverna, porque o nosso problema precisa ser tratado aqui, E o único cirurgião que faz o transplante, tirando o coração de pedra e dando o coração de carne, disposto a buscar a Deus,
é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, nosso Salvador. Então veja que a prioridade número 1 em nossas orações deve ser buscar a vontade de Deus. Os interesses do Pai, é como se eu e você fôssemos executivos. Deus é o nosso chefe. E você vai sempre, em quaisquer circunstâncias, trabalhar a respeito dos negócios do nosso chefe, do nosso Pai. Os interesses de Deus. Mas veja que Deus é misericordioso. Se Ele nos concedesse tão somente o privilégio de o servirmos, já seríamos as criaturas mais abençoadas do mundo, do universo. Mas Ele ainda permite que eu e você apresentemos as nossas necessidades humanas ao Deus provedor, o Deus de toda providência. Por isso Ele diz aqui na continuação: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Veja que aqui não tem essa ideia de preocupação, ansiedade com as coisas do futuro. Talvez você esteja tão ocupado, com a mente tão carregada e preocupado com as suas necessidades. Não, mas se eu não juntar agora, e se eu ficar doente, se eu não tiver uma aposentadoria, e se alguém falecer, e se acontecer de eu perder o emprego? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Seja antes diante de Deus conhecidas as vossas súplicas, com ações de graças, e Deus vai dar paz ao seu coração. Por isso nós temos esse recurso que é a oração. A oração é o melhor ansiolítico que existe. As oportunidades que eu tinha de ministrar aos alunos da Cristolândia, alguns dependiam de medicação, mas eu sempre dizia a eles: meus irmãos, o melhor remédio contra a ansiedade é a oração fervorosa. Vocês têm aqui o dia inteiro, aproveitem esse tempo, não só para se libertarem das drogas, mas também dessa escravidão do tempo, da ansiedade desse mundo hostil. E a oração é exatamente o melhor remédio para eliminarmos ou diminuirmos a ansiedade do nosso coração. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Por que é tão difícil perdoar? Porque quando alguém nos ofende, temos tantas dificuldades em perdoar? Talvez seja porque esqueçamos do perdão que recebemos de Deus. Deus nos isentou da culpa do pecado, tirou aquele fardo que acabava com a nossa paz, destruía a nossa alma. Não sei quantos se lembram da culpa do pecado antes de Cristo, da vergonha de viver no engano e no erro. E saibam que as pessoas aí do mundo, até os ateus, eles têm essa consciência, eles sabem o que é certo e errado. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, e o homem nasceu, foi criado para adorar a Deus. Mas o homem, sob efeito do pecado, acaba adorando a criatura, ao invés de adorar o Criador. Adora às vezes o sol, o rio, um animal, mas deixa de adorar o verdadeiro Criador, o único que é digno de louvor e adoração hoje e eternamente. Nós precisamos nos lembrar, precisamos trazer à memória que nós fomos alvo da graça de Deus, e uma graça que liberta da escravidão do pecado, que isenta o homem e a mulher da culpa do pecado, que traz perdão e paz ao coração e dá vida eterna, vida abundante em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso aí você, lembrando disso, sabendo que você também é miserável pecador, que você é totalmente incapaz de se voltar, de se reconciliar com Deus, aí sim consultando a memória, o seu coração e o que Deus fez em sua vida, você será capaz de perdoar o seu próximo. Amém. Ainda que venha dificuldade, não se engane com as mentiras de Satanás. O inimigo de nossas almas, diz a palavra, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem ele possa devorar. E a recomendação do apóstolo Pedro:
vigiai e orai. Jesus também disse em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não caiais em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ore, irmão. Deus não está respondendo? Continua orando. Está difícil? Continue em oração. Não vê a resposta? Ore mais. Orai sem cessar. E não nos deixes cair em tentação. Essa é a declaração, não da sua autoconfiança como o mundo ensina. Confiar em si mesmo é uma piada, irmãos. O coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Às vezes o homem acha que é independente, é autossuficiente, e aí se torna autoconfiante. E são esses os religiosos que entendem que podem ser salvos por meio de obras. Por isso que o cristianismo é loucura para os que não creem. Porque nós cremos de um Deus que se encarnou, e embora sem pecados, foi morto da cruz do Calvário no meu e no seu lugar. E é o sangue dele derramado na cruz do Calvário, o alto preço pago para nos resgatar da escravidão do pecado, das mãos do diabo, e para nos dar vida eterna, vida abundante. Mas pastor, minha vida ainda está um caos. Sofro acusações, violência. Me sinto só, abandonado, abandonada. Eu ainda não senti a presença de Deus. Você precisa caminhar por fé. Se Deus está prometendo, Ele é poderoso para fazer isto. E Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou que pedimos. Ele é Deus. E não nos deixes cair em tentação. Não confie em si mesmo. Para com esse negócio do mundo de autoconfiança. Você precisa de confiança em Deus. Eu e você precisamos confiar mais no Senhor. Só Ele que nos sustenta, aquele que está de pé. Cuide para que não caia. E só Deus para nos sustentar de pé. Aleluia. Busque em oração, Senhor. Senhor, não me deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita. Quero estar no centro da Tua vontade. Não tenho forças, Pai, me ajude. Me capacite a ser santo, obediente, me desviar do mal, dar bom testemunho. Sem Ti eu não posso nada. Se você não fizer isso, irmão, não há esperança na sua vida. E o Espírito Santo, se é que você o tem, ele vai ser apagado, entristecido. Você precisa romper em fé, buscando o nosso Deus em oração. Veja que esse é o modelo de oração de Jesus. Nós temos orado assim? Nós temos orado assim? Consulte a sua consciência. Nós precisamos orar desta maneira, colocando sempre em primeiro lugar as causas de Deus, os interesses de Deus, para que aí sim possamos suplicar para que Deus entre com providências para suprir as nossas necessidades. E aí nós entramos na parábola do amigo inoportuno. Jesus continua o ensinamento a respeito da oração. Então chega um amigo, meia-noite, bate na porta. Desperta o amigo. Naquela época, provavelmente um recinto, um cômodo único, a porta já estava trancada, os filhos deitados, a esposa. Quem é? Ah, é o fulano, olha. Oh, amigo, tudo bem? Oh, já estou dormindo. Não, mas é que eu recebi uma visita, um amigo, eu não tenho nada para oferecê-lo. Era um dever sagrado do judeu, a hospitalidade. Tinha que dar um alimento para a visita. Me dá 3 pães emprestados, por favor. Não, não me incomodes, eu estou dormindo, está todo mundo deitado, eu vou passar por... eu vou acordar todo mundo. Não tem aquele negócio de interruptor e liga a luz, irmãos. Candeia, era outra coisa. Óleo que... é difícil. Mas aquele amigo continua, insiste. Por favor. Jesus diz que na parábola, ou ele vai atender porque é amigo, pela amizade, ou pela insistência. E qual é o ensinamento de Jesus nessa parábola?
No verso 9 nós temos a aplicação e o entendimento da parábola. A partir do verso 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pedir, buscar, bater. Não sei se os irmãos compreendem a progressão. A sua experiência em oração é assim que faz. Olha só, primeiro você tem que aprender a pedir a Deus. Tiago 4, 2, 3 diz que nós não recebemos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos mal, por isso não recebemos. Porque nós pedimos para satisfazer os nossos interesses, os nossos próprios prazeres. Então muitas vezes você não recebe uma bênção de Deus porque você não pede. Então a primeira lição que temos a respeito da oração é que você precisa aprender a pedir. Abandona a oração mecânica, irmão. Oração é relação com Deus. Separa o seu momento, fecha a porta, dobra o joelho, rosto no pó e clama a Deus. Senhor, não precisa oração bonita, é abrir o coração. Pede. Ah, pastor, me ajuda. Eu não consigo isso aqui. Você tem pedido a Deus? Você tem pedido a Deus? Tem apresentado ao Senhor as suas necessidades? Tem reconhecido a grandeza do nosso Deus? Ou seu Deus é tão pequeno que você não confia em pedir a Ele que supra as suas necessidades? O nosso Deus é um Deus grandioso, irmãos. É a primeira experiência na oração. Pede. A segunda experiência na oração. Busca. Me dá uma experiência num grau maior. Eu estou pedindo, mas tem que continuar pedindo. Você começa a crescer na fé. Eu quero te ensinar uma maneira de você orar. Quando você tiver um pedido de oração, anote o pedido de oração num caderninho, coloque a data e separe um espaço para você anotar quando Deus vai responder. Quando Deus responder, você escreve lá, Deus respondeu no dia tal. Isso vai alimentar a sua fé. Quando você voltar no caderninho e ver quantas vezes Deus respondeu suas orações, você fala, esse meu Deus é tremendo. Eu não mereço, mas Ele é misericordioso. Olha só, no dia tal eu orei, demorou um mês, Ele respondeu. No dia tal eu orei, olha, demorou 6 meses, mas Ele respondeu. E assim você vai aumentando a sua fé, até você chegar no terceiro nível de experiência com Deus em oração. A parábola, batendo na porta, o amigo importuno. É a prova da sua fé. Já passou por aquela vez, aquele momento que você ora e Deus não responde? Parece que o céu está com as portas fechadas, Deus está dormindo, virou as costas para você. A demora na resposta da oração. Será que Deus não está atento à tua oração? Você ora, parece que não passa do teto. É a prova da sua fé. Continua batendo. Ora, persiste na oração, não desanima, continua. Tudo está dizendo que não. Você, Deus, eu preciso da tua bênção. Senhor, eu preciso da tua graça. Eu não consigo sozinho. Me socorre, Senhor, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Eu quero ensiná-los a depender mais de Deus, como eu tenho aprendido e preciso aprender muito mais. E eu gostaria que vocês me ajudassem também na minha caminhada. Pedir, buscar, bater. Lembra lá do caderninho? Senhor Jeová, já faz 2 anos e o Senhor não respondeu, mas eu vou perseverar na oração.
Meu Deus, faz mais de 10 anos, o Senhor ainda não respondeu. Mas eu sei que o Senhor já ouviu, o Senhor tem propósito. E olha só como que Jesus fala: todo o que pede, recebe. Irmãos, é a Bíblia que diz, não é o pastor Júlio. Todo o que pede, recebe. Versículo 10. Você está pedindo a Deus, você vai receber. Não sou eu que estou falando aqui. Sua Bíblia está assim? Verso 10. Pois todo o que pede, recebe. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Aleluia! O que busca, encontra. E quem bate? É aberto. Mas no tempo de Deus. Qual dentre vós, e aí Jesus ele traz para experiências do dia a dia, do cotidiano. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pede pão, você dá uma pedra? Ou pede um peixe, você dá uma cobra, uma serpente? Ou pede um ovo e dá um escorpião? Lá no 13: vós que sois maus, olha, ele está falando com os discípulos dele, de Jesus. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Amém. Será que Ele não vai dar boas dádivas para nós? Será que essa palavra é para alimentar a sua fé, tornar uma fé robusta, vigorosa, reanimá-lo, trazê-lo de volta ao caminho da fé? Você que está desanimado, entristecido, parece que Deus esqueceu de você. Ele não esqueceu, irmão. Mas talvez você já tenha progredido no degrau do pedir, do buscar, e agora você está passando pelo... Vou quebrar o microfone. O bater. É prova da sua fé. A luta é grande, a vitória vai ser maior. E ele fala: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quando Jesus proferiu esta palavra, ainda não havia acontecido a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Nós vemos isso em João 7,39. O Espírito ainda não havia sido dado, Jesus ainda não havia sido glorificado. Hoje nós não falamos mais de receber e de pedir o Espírito Santo, porque se você já é filho de Deus, eu comecei a minha fala, a mensagem, dizendo que todo filho de Deus é batizado do Espírito Santo e já tem o Espírito Santo. Então aqui é no sentido de que você vai pedir a Deus e Ele vai dar a dádiva suprema, que são exatamente os dons espirituais, a direção do Espírito Santo. Sabe aquele momento que a sua oração não sai nem palavras de tanto sofrimento e dor? É oração também, porque Deus vai colhendo as suas lágrimas, vai lendo aquilo que está no seu coração aflito. Isso é uma oração. Você não precisa necessariamente verbalizar para orar, porque Deus conhece lá o íntimo do nosso coração, e até as suas lágrimas Ele colhe, e no tempo dele Ele vai responder. Eu concluo. Devemos orar sempre buscando em primeiro lugar o reino de Deus, os interesses de Deus, a vontade do nosso Pai Celestial, as causas do nosso Deus. Mas também devemos orar sim por nossas necessidades. E na experiência de fé, na comunhão com Deus, a experiência de oração, nós temos pelo menos 3 degraus. E nós precisamos crescer espiritualmente passando por essas experiências. Nós precisamos aprender a pedir segundo a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a buscar, e nós precisamos aprender a bater, a persistir na oração. Deus quer dar o melhor para os seus filhos. Por isso Ele não atende certas orações, pois seus filhos por vezes
pedem coisas prejudiciais para as suas vidas físicas e espirituais. Louvado seja Deus, porque muitas vezes Ele não responde às nossas orações. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Amém. O Pai Celestial, que é bom, e é o único que é bom plenamente, nem sempre nos dá o que desejamos, mas sempre nos concede o que é melhor para nós e que resulta em nosso bem maior. A dádiva suprema do nosso Pai Celestial é o Espírito Santo, seus dons. Até quando você não sabe como orar, o Espírito Santo, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo te conduz a glorificar a Cristo. Ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Essa é a dádiva maior, meus irmãos. O Espírito Santo e tudo que Ele faz nas nossas vidas, a começar na obra regeneradora que Ele opera em cada um de nós, os filhos de Deus. Somente por meio do Espírito Santo, e eu repito, nós podemos orar ao Pai em nome de Jesus e no poder do Espírito. E assim, nós fazemos petições que serão aceitas por nosso Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, graça, misericórdia, que cada um de vocês, assim como eu, que cada um de nós possa crescer espiritualmente através da comunhão com Deus por meio das orações. Não desanime, continue orando. Peça, busque e bata. E Deus, no tempo dele, vai te dar o melhor para a glória dele. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, queremos te adorar, Senhor, pela tua infinita santidade, misericórdia, o teu poder, a tua graça. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra que nos orienta, que alimenta a nossa alma. Perdoa-nos, pois somos pobres pecadores. Te louvamos porque o Senhor, conforme o conselho soberano de tua vontade, nos amou primeiro. Não havia nada de bom em nós, mas o Senhor nos escolheu. Aleluia. O Senhor nos salvou e o Senhor transformou nossas vidas. Pai, concede-nos graça, fortalece a nossa fé, meu Deus, que possamos continuar a crescer espiritualmente e cada dia mais nos parecer com Cristo Jesus. Ó Pai, obrigado por ter dado livre acesso ao teu trono de graça. Coloca no coração de cada irmão, de cada irmã, que nós temos o dever de nos aproximar com reverência, com temor e tremor diante de Ti, por meio das orações. E devemos confiar e orar sempre até que o Senhor nos responda, porque é assim a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. Continua abençoando o Teu povo, cada um que aqui está presente. Eu te apresento estas vidas, Senhor, os anseios, as dificuldades, as lutas. Também apresento toda a gratidão, Senhor, porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus seja louvado. Amém e amém.